Olá, estamos chegando com mais uma edição do Dia de Campo na TV. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, vamos falar sobre a correta aplicação dos fertilizantes fosfatados nas lavouras de cana-de-açúcar. A gente vai bater esse papo com o pessoal da Embrapa Cerrados, que fica em Brasília, Distrito Federal. Ainda hoje, na agência Embrapa de Notícias, você fica por dentro das últimas novidades da pesquisa agropecuária. Agora no quadro Repórter em Campo, vamos ver um estudo de pesquisadores da EPAGRE sobre o aumento da emissão de gases do efeito estufa na agropecuária, como a principal causa do aquecimento global. Confira! Embora o efeito estufa seja um fenômeno natural e essencial à manutenção da vida na Terra, a intensificação dele, causada pela poluição atmosférica, gera o aquecimento global, um problema ambiental que já mostra suas consequências no mundo inteiro. Preocupados em diminuir a emissão desses gases, os pesquisadores da Estação Experimental da EPAGRE de Lages estão iniciando um trabalho que visa quantificar a emissão dos gases de efeito estufa nos sistemas produtivos agropecuários de Santa Catarina. Tanto o óxido nitroso, como o metano, como o gás carbônico são processos naturais que ocorrem na produção agropecuária. Entretanto, cada vez mais a gente vê nos jornais, nas revistas, notícias reportando aquecimento global, mudanças climáticas, e isso tem um impacto direto nos sistemas produtivos. É patente a gente vê no nosso dia a dia a má distribuição de chuvas, eventos extremos como granizo, como longos períodos de estiagem, que não são mais usuais, são uma constante no nosso dia a dia, e isso é uma consequência do aquecimento global. Então essa é uma preocupação mundial e felizmente nós começamos a voltar os olhos para isso, para que possamos saber qual é o impacto que a produção de leite, a produção de carne, a produção de ovinos traz para esse contexto global. É que a pecuária também está nos jornais todo dia e se vê como uma vilã do aquecimento global, né? Que os animais, quando produzem metano no seu processo fisiológico de digestão da forragem. Mas são inúmeros trabalhos que mostram que, com boas práticas de produção, com o manejo adequado do pasto, a pecuária não é uma vilã, e sim uma mitigadora de gases de efeito estufa, porque se eu manejar bem a forragem, com as boas práticas de produção que já são recomendadas pela EPAGRE, a partir dos trabalhos que são mostrados, né, de não revolver o solo, de usar pastagens perenes, plantio direto, uma altura ideal de entrada e saída para não rapar o pasto. Isso faz com que as plantas tenham um ótimo potencial de crescimento, os animais tenham uma dieta de qualidade e isso emite menos metano, e a parte vegetal volta para o sistema sequestrando carbono, tanto na parte aérea como na parte do solo. A EPAGRE tem um programa em pastagens muito voltado em uso de pastagens perenes. A pastagem perene é interessante porque a partir do momento que você implantou ela vai ser utilizada por vários anos apenas com manejo adequado, fertilização, manejo do gado, altura ideal de utilização. Se a gente usar esses preceitos de manejo adequado do pastejo, a gente vai conseguir com que esse pasto fique por muitos anos lá na propriedade sem necessidade de reintrodução de novas sementes ou novas mudas. E aí também fazem com que o solo esteja sempre coberto, tenha um crescimento contínuo que vai fazer com que fixe carbono lá no solo. Esse estudo, juntamente com outros trabalhos também já realizados pela UDESC, que são parceiros nossos nesse trabalho, eles vão ajudar a gente a calcular o quanto a gente precisa implementar de práticas adequadas de manejo. Claro que o ideal seria em 100% das nossas propriedades, mas o quanto que é o mínimo para que a gente tenha um balanço neutro, no mínimo de gases de efeito estufa. Neutro quer dizer o quê? Que o que eu estou emitindo, eu também estou captando. Se a gente puder ter um balanço positivo e deixar estocado esse carbono lá no solo, é melhor. Então, dados preliminares de cálculos que a gente tem aqui na EPAGRE, com os colegas, é que se a gente aplicar essas estratégias de manejo adequado em 40% das propriedades de pecuária de corte de Santa Catarina, a gente já conseguiria mitigar todas as emissões do rebanho bovino de corte. Cabe destacar que esse trabalho será conduzido em parceria com a UDESC, CAV, com a Embrapa Pecuária Sul e com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, associado nesse protocolo que envolve em torno de 16 colaboradores dessas instituições. A gente vai começar avaliando os gases do solo, que é principalmente CO2 e óxido nitroso, e no segundo momento a gente vai também avaliar a emissão de metano dos animais. Aqui na avaliação do solo planta a gente utiliza câmaras
fechadas que a gente vai utilizar para coletar os gases que vão ser emitidos. E aí a gente vai lá no campo, então tem bases instaladas nas unidades experimentais, faz a coleta desses gases em seringas. E aí passa por um recipiente adequado, onde pode permanecer de 2 a 3 meses. A partir disso, a gente manda essa amostra com os gases contidos ali no recipiente para uma análise de cromatografia gasosa, para então verificar o quanto que realmente tem de cada gás dentro do recipiente. Então, a pecuária de corte é importante no estado, a bacia leiteira é fundamental, que está distribuída em 80% do estado, então mostrá-la que ela tem potencial para conservar o ambiente e não degradar é o nosso desafio nesse experimento. Geralmente os solos do Cerrado apresentam baixa fertilidade e, por isso, é preciso corrigir suas deficiências nutricionais antes de começar uma lavoura. Para o cultivo da cana-de-açúcar, não é diferente. Vamos ver agora como fazer a correção da deficiência de fósforo nessa cultura. Saiba mais na nossa primeira reportagem. O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e líder em tecnologia para o setor sucroenergético. Na última safra de 2018-2019, foram colhidas mais de 620 milhões de toneladas de colmos de cana-de-açúcar. Na última safra, o Brasil bateu seu recorde de produção, consumo e venda de etanol. Segundo a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, foram produzidos mais de 33 bilhões de litros desse combustível, 19% a mais que na safra anterior. São Paulo responde por 60% da produção de cana-de-açúcar, mas nos últimos 15 anos, o setor sucroalcooleiro está se expandindo principalmente no Cerrado brasileiro. As áreas plantadas nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aumentaram 400% nesse período. Em Minas Gerais, o aumento foi de 300%. Mas para se tornar o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e de etanol, o Brasil utiliza muita ciência. Em 40 anos, a produção brasileira saltou de 3 bilhões para 30 bilhões de litros do combustível. Isso sem comprometer a atividade agrícola para a produção de alimentos. Esse resultado só foi possível com a adoção de tecnologia e inovação. No Cerrado, o avanço da cana-de-açúcar ocorre principalmente em áreas de pastagens. Como em geral os solos do Cerrado apresentam baixa fertilidade, é necessário corrigir suas deficiências nutricionais antes de iniciar uma lavoura. O fósforo é um dos principais limitantes à produtividade agrícola na região. Para o cultivo da cana-de-açúcar, não é diferente. Corrigir esse problema é essencial para quem quer plantar no Cerrado. Quando que fizemos no início do Cerrado? A gente derrubava o Cerrado, tocava fogo e plantava arroz. Dava arroz um ano. 800 quilos, e alguns locais dava 1.000, 1.200. Segundo ano já não dava quase nada. Depois plantava um capim, que aí a gente botava 5, 10 bois, 5, 10 hectares para manter um boi. Então, por quê? Não tinha fósforo. Então, aplicando a tecnologia desses fertilizantes, que é necessário, que aqui é um solo muito velho e intemperizado, a gente consegue viabilizar a agricultura em nossa região. Não é possível cultivar aqui sem a adição de fertilizantes fosfatados. Para então você estabelecer qualquer cultivo anuais ou mesmo a cana-de-açúcar, é necessário corrigir. Então a gente, através de uma análise de solo, determina vê o teor de fósforo e determina se é necessário ou não e a quantidade de adubo que nós temos que aplicar ao nosso solo. Aqui nos Cerrados, nenhuma cultura exótica, né, a vegetação que a gente estabeleceu, ela não vinga, não produz quase nada e não dá um bom retorno econômico e é degradante ao sistema. O fósforo é um elemento que eu chamo que ele é modulador de produção aqui na região. Então, para culturas de grãos e para cana-de-açúcar, é imprescindível você adicionar o fósforo. A Embrapa recomenda a adubação fosfatada corretiva, prática também conhecida como fosfatagem, aplicação de fósforo em altas doses na área de plantio para corrigir a deficiência desse nutriente. Mas antes, é necessário fazer a análise do solo. O resultado vai indicar se a disponibilidade de fósforo, indicado pela letra P, está baixo, médio, adequado ou alto.
Observe na coluna classe de disponibilidade de P. Se ela está muito baixa, baixa ou média, é hora de fazer a fosfatagem. Ela vai elevar o teor do fósforo ao nível adequado, que é o recomendado pela pesquisa. Vamos dar um exemplo. Uma análise do solo mostrou um teor de fósforo disponível de 5 mg por decímetro cúbico. Nesse caso, o método usado foi o extrator resina. Observe bem o método que foi usado na sua análise. Caso seja outro, as referências numéricas também vão ser diferentes. No caso do extrator resina, o teor ideal de fósforo é 15 mg por decímetro cúbico. Nesse caso, 15 menos 5, que é a quantidade de fósforo que o solo já tem. O resultado é igual a 10. Isso quer dizer que você precisa aumentar 10 mg por decímetro cúbico de fósforo disponível nesse solo. Para saber quanto isso representa em adubo fosfatado, faça outro cálculo. Multiplique 10, que é a quantidade de fósforo que falta, pela capacidade tampão do solo. Para solos de textura média, esse índice equivale a 9. 10 vezes 9 é igual a 90. Isso significa que se deve aplicar 90 kg P2O5 por hectare para atingir o nível adequado de fósforo disponível. A capacidade tampão varia de acordo com o teor de argila de cada solo. O índice da capacidade tampão de fósforo varia de acordo com a quantidade de argila presente no solo. Solos arenosos, de textura média, argilosos ou muito argilosos têm valores diferentes para esse índice. Cálculos feitos, agora é só relembrar. Essa quantidade de P2O5 é a recomendada para a fosfatagem, para ser aplicado antes do plantio da lavoura no preparo do solo. A aplicação é a lanço, em toda a área, e o produto é incorporado com grade. Essa prática é pouco usada pelos produtores brasileiros, mas faz toda a diferença para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. A tecnologia está sendo adotada nas lavouras do Grupo São Martinho, parceiro da Embrapa e um dos maiores produtores de açúcar e álcool do Brasil. Há pouco mais de um ano nós realizamos uma parceria entre a Embrapa Cerrados e o Grupo São Martinho, com o objetivo de realizar atividades de pesquisas de mútuo interesse entre as duas empresas. Então nós identificamos algumas áreas de pesquisa, relacionadas ao sistema de produção de cana-de-açúcar, e já, como eu disse, há mais de um ano estamos trabalhando nessas áreas, como plantio direto de cana, manejo da irrigação, controle biológico de pragas, manejo da fertilidade do solo, consórcio de cana-de-açúcar com culturas anuais, entre outros assuntos. Nós notamos, quando iniciamos nosso contato, que algumas tecnologias que nós já tínhamos desenvolvidas eram muito poucas utilizadas, quando não utilizadas, em vários grupos, não somente no Grupo São Martinho, mas também em muitas usinas da região. Como, por exemplo, a questão da fosfatagem. A fosfatagem é uma prática, nós tínhamos diversos experimentos mostrando ganhos de 17 toneladas de cana por hectare em cana-planta e também, ao longo das socas, mais de 13 toneladas. Então, por exemplo, é uma técnica que se paga logo no primeiro ano de implantação e estava sendo pouco utilizada. Com a parceria da Embrapa, o Grupo São Martinho quer aumentar a eficiência da sua produção. A fosfatagem foi uma das primeiras técnicas implementadas nos seus canaviais. Experimentos realizados pela Embrapa Cerrados em diferentes tipos de solo já comprovaram a eficácia da fosfatagem no desenvolvimento da cana-de-açúcar. O aumento da produção no primeiro ano da lavoura geralmente já cobre todos os custos com a compra do adubo e com as operações de aplicação. Além disso, o efeito residual da fosfatagem é longo e continua gerando aumento na produtividade nos cortes seguintes, durante todo o ciclo do canavial. Mas por ser um nutriente essencial para os solos do cerrado, o fósforo também deve ser usado em outras etapas da lavoura. A forma mais usada pelos produtores é depositar uma alta dose de fósforo no fundo do suco de plantio sem a fosfatagem. Essa técnica é chamada de adubação de plantio, mas os pesquisadores constataram que o adubo utilizado dessa forma não é muito vantajoso, já que o produto fica muito concentrado em uma única área e não gera grandes ganhos de produtividade. A pesquisa recomenda doses menores de fósforo no suco de plantio junto com a fosfatagem corretiva.
Em área de cerrado, combinando as duas aplicações, uma no preparo do solo e outra na etapa de plantio, o canavial pode ter um aumento de até 50 toneladas de como por hectare, se comparado com uma lavoura que não recebeu nenhuma aplicação de fósforo. Vamos aprender agora como obter o máximo resultado dos adubos fosfatados e como fazer sua aplicação. Confira na nossa segunda reportagem. O fósforo é um importante nutriente para garantir o sucesso das lavouras de cana-de-açúcar em área de cerrado. Para obter o máximo resultado dos adubos fosfatados, é necessário fazer sua aplicação em 3 momentos. A primeira, antes do plantio, corrige a deficiência do solo. A segunda, no sulco de plantio, fornece o nutriente para o crescimento inicial das plantas. E a terceira deve ser realizada anualmente nas socas, para manter o fósforo disponível no solo em níveis adequados durante as colheitas seguintes. Fosfatagem e adubação fosfatada corretiva. Okay? Ou seja, a gente eleva o teor de fósforo no solo a um nível adequado. E você já tem resultado logo na primeira safra. Certo? Com isso, você resolve um outro problema, que é a utilização de altas doses de adubo fosfatado no sulco de plantio. Se você faz a fosfatagem, você pode utilizar uma dose menor de adubo no sulco de plantio, ou seja, isso causa maior eficiência no uso desse adubo, ou até mesmo tirar esse adubo e somar junto a fosfatagem. São 3 os tipos de adubação fosfatada. Nós temos a fosfatagem, que é a prática corretiva, nós temos a adubação de plantio, que com o uso da fosfatagem você pode diminuir a dose no sulco de plantio, mas também temos as recomendações de adubação de manutenção ao longo das socas. Os resultados experimentais também mostraram grandes ganhos de produtividade, dependendo de quão pobre está seu solo em fósforo. As doses recomendadas pela pesquisa para a fosfatagem variam de 80 a 300 kg de fósforo por hectare, de acordo com a quantidade já existente no solo e o seu teor de argila. Os 2 índices são apontados na análise de solo feita em laboratório. Se a dose de fósforo indicada for de até 120 kg por hectare, calculada com base no resultado da análise de solo e no potencial produtivo da área, o fertilizante pode ser aplicado apenas no fundo do sulco. É importante lembrar que a adubação no sulco de plantio não substitui a fosfatagem, que é a primeira aplicação para corrigir a deficiência do solo. Outra opção para o produtor é juntar a dose de fósforo que vai ser aplicada no sulco de plantio com a dose recomendada para a fosfatagem e fazer uma única aplicação, a lanço com incorporação. Assim, a área vai receber todo o fósforo necessário para o desenvolvimento da planta antes do plantio da lavoura, sem que haja perda de produtividade. Segundo essas recomendações, em áreas de experimentos da Embrapa Cerrados, foi registrado um aumento de até 17 toneladas de colmos por hectare, só no primeiro corte do canavial. E o melhor, o adubo continuou ativo na lavoura e seu resultado foi sentido nos cortes seguintes, é o chamado efeito residual. Nos experimentos, o adubo aplicado na fosfatagem proporcionou um aumento médio de 13 toneladas de como por hectare nos 4 cortes seguintes. Os dados experimentais mostraram esse aumento de produtividade, né? E o fósforo é um grande modulador de produtividade. Então, usar eficientemente esse recurso é muito importante e é uma tecnologia viável, como eu disse, que os experimentos mostraram os resultados, né? E que hoje está sendo adotada na usina. O que a gente busca é o uso eficiente dos nutrientes. Então, você mudando o modo de aplicar o fósforo, nas doses corretas, utilizando práticas já consagradas pela experimentação, a gente alcança o melhor uso desse insumo, que é finito. Para ter certeza de que vale a pena o investimento em adubo fosfatado, acompanhe os cálculos. Para a fosfatagem, o produtor vai gastar R$ 4,00 por quilo de fósforo na forma de superfosfato, triplo ou MAP, R$ 35,00 por hectare para aplicar o produto e mais R$ 90,00 para incorporar o produto com grade média. Usando uma dose de 200 kg de fósforo por hectare, o custo da fosfatagem é de aproximadamente R$ 900,00. Outro gasto extra é do corte, transbordo e transporte da cana, mais R$ 30,00 por tonelada extra colhida.
Considerando o preço da tonelada de cana a R$ 80, serão necessárias 19 toneladas para pagar todos os custos da fosfatagem. Na Embrapa Cerrados foram colhidas 56 toneladas a mais de comos por hectare em 4 cortes. Descontando as 19 toneladas, que correspondem aos custos da fosfatagem, vão sobrar 37 toneladas de como por hectare, quase R$ 2.000 de lucro extra para o produtor. Apesar do efeito residual, a pesquisa recomenda que se faça uma terceira aplicação do nutriente, a adubação fosfatada de soqueira, também conhecida como de manutenção. É importante para manter o teor adequado de fósforo no solo e garantir a produtividade dos canaviais. Essa adubação é feita juntamente com o nitrogênio e o potássio, que já são aplicados anualmente após o corte da cana-de-açúcar, justamente para repor os nutrientes extraídos pela cana colhida. A adubação fosfatada anual de manutenção garante ganhos ao redor de 10 toneladas de cana por hectare em cada corte. O fósforo é um dos elementos mais correlacionados com a produtividade em cana. Isso a gente já sabe, já sabia. Mas nós não praticávamos uma fosfatagem assim, mais em larga escala, alguma coisa só pontual. Aí a Embrapa nos chamou a atenção, né, essa experiência que ela tem, né, do cerrado, principalmente do que ela recomendou para grãos, né, a gente viu que os níveis de fósforo nosso são relativamente baixos em algumas unidades, principalmente lá em Goiás e também aqui na usina Santa Cruz. Iracema e São Martinho nem tanto, mas mesmo assim a gente tem uma oportunidade de tentar elevar esses níveis de fósforo e nós já vimos que isso está altamente correlacionado com a produtividade. Então nós fizemos uma escala, né, de implementação dessa fosfatagem e vamos seguir um plano aí de tentar aumentar esses níveis nos nossos solos. A gente subir o nível de P2O5 de fósforo, né, com certeza vai trazer aumento de produtividade e longevidade do canavial também, que é algo bastante importante. O uso eficiente do fósforo pode trazer grandes benefícios para as lavouras brasileiras. Com as 3 aplicações desse nutriente, na fosfatagem, no suco de plantio e nas soqueiras, a cada ano e usando as doses certas, o resultado vai ser um aumento significativo da produção. Isso representa a maior competitividade do etanol no mercado de combustíveis e do açúcar, um dos principais produtos do agronegócio brasileiro. Gostou do assunto de hoje? Quer saber mais ou tirar alguma dúvida? Então anote o telefone da Embrapa Cerrados, que fica em Brasília, Distrito Federal. O código de área é 61 e o telefone 3388-9898. E pela internet o endereço é embrapa.br/fale-conosco/saque. No campo existem fungos, vírus e bactérias, além de insetos que têm o hábito de predar, parasitar ou infectar as pragas que afetam a soja. O comportamento desses agentes biológicos é considerado um controle natural das pragas agrícolas. Confira agora as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Soja relacionadas ao controle biológico natural. No campo, existem fungos, vírus, bactérias, além de insetos que têm o hábito de predar, parasitar ou infectar as pragas que afetam a soja. O comportamento desses agentes biológicos é considerado um controle natural das pragas agrícolas. O controle biológico natural, ele é responsável por uma mortalidade muito grande dos insetos, né? A gente tem dados que quando a soja é bem manejada, a mortalidade natural pode chegar a índices muito grandes, 80% da população é dizimada naturalmente, tá? O que acontece é que muitas vezes o uso errôneo de inseticidas, né, abusivo, aplicado na hora errada, com produtos muito tóxicos, acaba às vezes eliminando
esse controle biológico natural. Levantamento realizado pela Embrapa em Lavouras do Paraná revelou que o índice de mortalidade das lagartas Helicover parmígera pela ação dos inimigos naturais, que são parasitoides e patógenos, por exemplo, foi de aproximadamente 60%, o que confirma a ação positiva desses organismos no controle das pragas. Além do controle biológico natural, existe o controle biológico aplicado. Nesse caso, os inimigos naturais são multiplicados em casas de criação e liberados nas lavouras para atacarem as pragas. No laboratório da Embrapa Soja, existem diversas criações de insetos para a realização de pesquisas. Para o controle biológico aplicado para a soja, a gente tem então os parasitoides de ovos que já existem comercialmente. Aqui no laboratório de criação de parasitoides da Embrapa Soja, a gente tem 3 parasitoides de ovos. Os 2 principais são o Trichogramma preciosum, que é o parasitoide de ovos de Lepidoptera, que parasita então os ovos das principais lagartas. E tem o Telenomus podisi, que é o parasitoide de ovos de percevejo, principalmente do percevejo marrom. Tá? Aqui nessa cartela a gente pode ver esses pontos enegrecidos, são todos ovos da lagarta da soja, tá? Uma das principais lagartas da cultura. Então todos pretos, 100% parasitados pelo tricograma. Então, ao contrário de nascer uma lagarta, vai nascer um parasitoide que vai depois, na forma adulta, continuar parasitando e continuar realizando o controle das lagartas na soja. Nessa outra cartela, de forma bem semelhante, a gente tem os parasitoides de ovos, aqui são ovos então do percevejo marrom, que estão parasitados pelo parasitoide Telenomus podisi. Você pode ver que os ovos já estão ficando pretos, e depois também vai nascer da mesma forma os parasitoides que vão parasitar os ovos dos percevejos no campo. Esses parasitoides, eles são liberados normalmente usando cartelas de papelão, por serem biodegradáveis. Tá? O formato, cor da cartela vai ser diferente um pouco dependendo da empresa que estiver produzindo e comercializando, mas todos de forma geral são muito semelhantes. Eles têm, na verdade, um orifício dentro aonde os ovos são colados já, e muito próximo do momento da eclosão, o produtor só leva essas cartelas e distribui de forma mais homogênea possível no campo. Os parasitoides nascem daqui, eles vão sair pelos orifícios que existem nessa cartela e vão fazer o seu trabalho no campo parasitando as pragas. Aqui nessa propriedade que adota o controle biológico de pragas, o produtor está fazendo a liberação das vespinhas Trichogramma para o controle das lagartas. Graças ao monitoramento semanal da lavoura e da utilização do controle biológico aplicado, o produtor Jairo Aparecido de Oliveira, de Sabáudia, no Paraná, tem conseguido aplicar inseticida apenas no momento certo e reduzir o custo de produção. Foi feita a avaliação segunda-feira, antes de ontem, hoje está soltando as vespinhas. Vamos fazer a avaliação na segunda ou na terça da semana que vem. Se controlar, vão segurar e não vão fazer nenhuma aplicação aqui. Essa é a intenção, não fazer nenhuma nessa área aqui. E com isso você vai economizar? Mas muito, muito. A maioria dos vizinhos aqui já está na terceira, até na quarta aplicação aqui, não tem nenhuma, Então a economia é muito grande. Valeu a pena. Dá quase para comprar um carro. As contas que a gente fez aí, dá para comprar um bom carro, novo, Já existem alguns produtos biológicos para controle das pragas da soja que estão registrados e disponíveis no mercado. Para a questão da soja, a gente tem entomopatógenos, no caso a gente tem baculovírus registrado, já que o produtor pode comercializar, pode comprar, baculovírus para controlar a anticárcia, e muito em breve no mercado também vai ter baculovírus para controlar a falsa medideira, que é a principal lagarta da soja. Já tem comercial baculovírus para controlar a helicoverpa, e a Spodoptera também. Então todas as lagartas podem ser controladas por controle biológico com vírus. Tá? Além do vírus, você tem o BT aplicável, os diferentes produtos comerciais à base de bacilos, que são bactérias. Para a soja, para entomopatógenos seriam esses.
E para a questão de parasitoides, a gente já tem também registrado para a cultura da soja o tricograma, que é um parasitoide que parasita ovos de lepidóptero, das lagartas. E muito breve a gente vai ter também parasitoides que parasitam os ovos dos percevejos, que já está em fase de registro e deve estar saindo em breve. E a Juliana Freire traz agora as novidades da agência Embrapa de Notícias. E aí, Ju, o que tem de novidade pra gente? Oi, Augusto. Nesse período de pandemia, estou gravando aqui de casa, respeitando as recomendações sanitárias. E hoje eu começo com a primeira novidade da agência, que é um projeto desenvolvido pela Embrapa para a região amazônica, escolhido entre os mais transformadores para a sustentabilidade. É o Tipitamba, iniciado em 1991. Ele transfere tecnologias para que agricultores familiares aumentem a renda e atuem com sustentabilidade. O projeto está entre as 15 propostas selecionadas pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o CEPAL, braço das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Ao longo de quase 3 décadas, o Tipitamba evitou queimadas e desmatamentos na região. E a segunda novidade é que o Brasil tem a primeira instalação de compost barn dedicada à pesquisa. O nome significa estábulo de compostagem e funciona como uma cama orgânica que garante conforto à vaca e reduz custos de produção. A Embrapa é a primeira instituição de pesquisa brasileira a dispor de um estábulo com esse sistema. A estrutura está montada no campo experimental da Embrapa Gado de Leite, na cidade de Coronel Pacheco, em Minas Gerais. Questões como ambiência, qualidade do leite e saúde animal serão analisadas pela pesquisa. E por último, nós temos uma nova ferramenta que avalia o plantio direto em lavouras com pivô central. É o Índice de Qualidade Participativo do Plantio Direto, que indica a produtores e técnicos pontos a serem melhorados no manejo. O método aprimora o desempenho da lavoura e otimiza o uso da água, evitando desperdícios. A vantagem do plantio direto na palha associado à irrigação é a capacidade de aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo. Bom, Augusto, por hoje é isso. E para saber mais sobre as novidades da pesquisa agropecuária, é só acessar a página da Embrapa na internet e assinar o boletim de pautas da Agência de Notícias. Até mais! E o Dia de Campo na TV fica por aqui. Para assistir a outras reportagens do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau!